Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo esse podcast. Eu ia fazer um vídeo explicativo falando sobre as minhas visões, mas infelizmente, desculpa, infelizmente eu não sei editar. Eu tenho problemas sérios com edições e tem muita coisa para fazer de um lado para o outro. Mas pra quem não me conhece, eu sou o Zé Ogami e eu não sou uma pessoa que faz muitos vídeos, digamos assim. O máximo que eu fiz no último mês foi fazer mais músicas usando IA, óbvio, porque eu não sei fazer música. E mandava no aqui nesse canal. Mas chega de enrolação que eu quero dizer. Lembrando que não vai ter imagem, só vai ser só uma capa mesmo, fundo e o áudio. Eu Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a minha opinião do universo em si. Por quê? Porque existem religiosos que falam sobre que foi o Deus que criou todo o universo. E os cientistas dizem que foi o Big Bang. Hoje eu vou falar do Big Bang. Eu acho que é assim, né? Big Bang. Que é o que é que dizem? Que não existia nada antes do Big Bang e simplesmente foi um ponto onde explodiu, aconteceu alguma coisa assim e lançou no mundo. Tipo, criou o universo. Ó, eu vou falar o que eu acho da minha opinião. Não vou falar sobre fatos científicos, porque eu não estudei muito sobre o assunto, mesmo gostando bastante. Aí o que me acontece? Não tem uma lógica correta sobre certas coisas. Porque na minha opinião, como é que o Big Bang poderia sequer começar a ser criado? Mas para ele começar a ser criado, tudo deveria se mexer. E então deveria ter leis de movimentação. Além que tudo foi puxado para um único só ponto, criando uma massa gigantesca e explodindo. Então também deveria existir consciência de gravidade. Então gravidade e movimento a gente sabemos que existia antes do Big Bang. Mas para ter tudo isso é necessário ter tempo. Então a lógica do tempo também existia antes do Big Bang. Aí falando um pouco mais sobre entropia. Entropia é literalmente uma lei, quanto mais entropia, mais caos, e menos entropia, mais estável. Alguma coisa assim. Bem, então podemos dizer que enquanto o Big Bang, assim que deu o início, a entropia era gigantesca. Mas para poder criar tudo em um único ponto também existia entropia. Então entropia, relativamente, se eu acho que eu posso chamar de quarks ou átomos, existia. Então não existia simplesmente um limbo. O universo já existia. O Big Bang apenas deu início para criar planetas, constelações e tudo. Mas o espaço em si já era meio que cheio de coisas. É como que você enchesse um balão, mas em vez de encher um balão no ar, você enche seu balão dentro de um pote, tipo dentro de um local. Você está literalmente enchendo um corpo elástico dentro de outro corpo. É meio que essa a minha visão da origem do universo. Que o nosso universo meio que cresceu dentro de outro universo muito mais maior. A gente não conseguimos ver a ponta do universo, fora do universo observável. Mas fora do universo observável, vai que na verdade já tem outro universo que engole o nosso. Além que diziam que antigamente o tempo, não o tempo sim, mas a própria realidade, alguma coisa assim, era extremamente quente. O universo era extremamente quente. Depois do Big Bang, ele se congelou, começou a esfriar muito. Mas dizem que está esquentando novamente. O que isso significa? Que temperatura existia antes do Big Bang
e temperatura pode meio que formar bastante massa gravitacional? Bem, eu não sei porque eu não sou cientista. Minhas opiniões. Não, basicamente podemos dizer assim, que a origem do universo foi pela temperatura? Literalmente isso, a temperatura deu origem, então o calor deu origem ao nosso universo? Em que a grande massa de gravidade tinham que se unir a um único só ponto. E vocês não perceberam que ultimamente está aparecendo bastante pessoas falando sobre buraco branco? Buraco negro, buraco negro literalmente é o que suga tudo para dentro. Agora, o buraco branco é tudo que expele matéria. Mas como é que o buraco branco pode expelir matéria se nada entra dentro? Por isso que as pessoas dizem sobre o buraco de minhoca. Mas e se na verdade toda a gravidade fosse mais forte do que o próprio buraco branco? Talvez o início do nosso universo fosse exatamente o buraco branco, mas a massa gravitacional, ou seja, toda a gravidade, empurrasse com força dentro de um buraco branco. Em outras palavras, imagina que você pegou um balão cheio de ar e tenta empurrar para baixo. O balão ele não quer ficar para baixo da água. O balão ele não quer ficar embaixo da água. Ele vai fazer de tudo para subir, mas a sua força é maior do que a força do balão. Sendo assim, você consegue empurrar ele para baixo. É a mesma coisa com o universo. Ele talvez tenha uma gravidade de universo muito forte que estava empurrando todos os corpos celestes, átomos, tudo para um único ponto. E esse único ponto é exatamente para o buraco branco. E o buraco branco não tinha força o suficiente para poder expelir a matéria, porque literalmente era força de trilhões, quadrilhões ou septilhões, tipo uma força infinita de gravidade empurrando objetos que ele não queria para dentro dele. Assim, acabou tendo um tipo de explosão, colapso no buraco branco, porque ele não estava dizendo com a própria lei de sua própria relatividade. Assim, havendo uma explosão que ele conseguiu ter forças suficientes para expelir toda a matéria, dando origem ao Big Bang e ao nosso mundo que a gente conhecemos nos dias de hoje. Mas e se não for exatamente tudo que a gente pensa? Como por exemplo, se a gente estoura uma bola, não estoura assim, mas a gente faz um fogo na bola e o ar fica saindo com força. Vocês já param para pensar nisso? E se o universo fosse a mesma coisa? Que na verdade o Big Bang fosse na verdade a barreira de outro universo que acabou se rasgando com muita força quando ele atingiu seu limite. Aí tudo que existia dentro daquele universo foi expelido para fora, criando um outro universo. E isso até que faz meio que sentido. Velocidade, de gravidade, expelir matéria de um local onde já existia. E isso até pode pensar como um buraco negro e um buraco branco. Porque a barreira dimensional da ponta do universo onde eles poderiam se pensar poderia ser basicamente o buraco negro do final do universo, o maior de todos, que está puxando todas as coisas que existiam naquele universo, e o buraco branco que estava do outro lado estava expelindo a matéria. Mesma coisa do que um rasgo dimensional ou qualquer coisa assim, buraco de minhoca, ou simplesmente o universo chegou ao seu limite e rachou, jogando todo do que existia pro outro lado. Tipo, o Big Bang ele só foi literalmente o mais aceito porque mais pessoas falaram sobre ele. Muitas pessoas estavam falando sobre o Big Bang, estavam fazendo coisas, mas nunca pensaram, e se tal coisa fosse de certa forma? E se o Big Bang tivesse outra de outra forma de existir, não fosse simplesmente uma explosão, mas sim experimentais para todos os locais usando de outra forma? Em vez de uma simples explosão, poderia ser apenas resto de outros universos que estão vindo até nós. E nós tivéssemos, na verdade, um universo dentro de outro universo.
E isso poderia se caracterizar em multiversos. Ai, mas multiversos falam sobre o quê? De universos parecidos, semelhantes, com poucas diferenças. Mas multiverso está literalmente falando sobre o conjunto de universos. Então nem sempre tudo que acontece aqui pode acontecer em outro local. Pode ter vida? Pode. Pode ter parecido com a gente? Pode ser parecido com a gente. Mas multiverso é literalmente aglomerar de universos diferentes. Tipo, galáxias. Nossa galáxia é literalmente parecido com galáxias de outros locais. Vamos chamar aqui de multigaláxias? O universo é um universo. Múltiplos universos. São vários universos. Entende? Então, se o buraco branco tiver uma força gravitacional forte, mas o próprio universo em si for mais forte, empurrando tudo para dentro, acontecer um colapso, isso poderia fazer um universo aparecer. Então, teoricamente, multiversos existem. Apenas nós não conseguimos encontrar porque o nosso próprio universo é muito maior do que a gente podemos alcançar na borda. Ele nem consegue passar pelo universo observável. Imagina só passar por um universo muito mais distante do que a gente estamos acostumados a ver. Desculpa que eu tiver falando algumas coisas meio sem sentido, que eu tô um pouco nervoso, não sei porquê. Mas é literalmente isso. Então, tá. Parando um pouco para falar do universo, da criação, eu quero falar um pouco do atrator. E o atrator fica onde? Fora do universo observável. Mas como a gente sabe que existe ele? Porque cientistas confirmaram que todas as estrelas, buracos negros, corpos celestes, nossas próprias galáxias, nossa galáxia, a galáxia de Andrômeda, de galáxia de outras galáxias, não sei de onde, desculpa, estão indo para um único ponto. O problema é que ninguém sabe o que está atrás dele. E eu tenho minhas opiniões. Tem literalmente a capacidade de acontecer, digamos, ser um planeta, um corpo celeste gigantesco, com a capacidade de pegar toda a massa, tipo toda a gravidade e a massa de todas as galáxias juntas, mas também tem a capacidade de ser um buraco negro, que a gente estamos indo até ele. É claro que a gente não vai nos preocupar por enquanto, porque isso vai acontecer daqui a bilhões ou trilhões de anos no futuro. Talvez daqui a quadrilhões, septilhões de anos, tipo, muito tempo. A gente nem vai mais estar aqui, obviamente. Mas até que é interessante entender sobre isso. Que se o atrator está fora do universo observável, mas nós não sabemos o que ele é, mas ele pode ser um corpo celeste, pode ser um buraco negro e até mesmo apenas poeira. Tipo, poeira do universo mesmo, que esqueci como fala. Então, o universo em si, a ciência que estuda o universo, estuda os corpos celestes, é bastante interessante. O único problema é que nós, tem pessoas que não somos cientistas, temos dúvidas que os próprios cientistas não nos retiram. Como por exemplo, o que comprova que a origem do nosso universo, do Big Bang, seja por uma explosão e não por simplesmente outras coisas. Não por simplesmente já estava lá o tempo todo, mas simplesmente foi modificado. Isso não implica nada, eles apenas decidiram qual o resultado é melhor. Sim, existe algumas pessoas que estão debatendo se é realmente uma explosão, se é buraco branco, e aí vai. Literalmente existe várias teorias para milhares de coisas diferentes. O problema é que nós temos tecnologia o suficiente para estudar sobre tudo isso, mas os cientistas não querem responder as perguntas mais, é, mais abrangentes, que a gente realmente entende, que a gente quer fazer. Mas eu não vou, obviamente, para que cientistas não prestam. Eles estão fazendo o trabalho deles e está excelente. Eu só queria tirar certas dúvidas.
que infelizmente eu não vou ter essa resposta porque eu não posso estudar na área. Eu vou indo agora, tenho outras coisas para fazer, né? Eu vou indo no momento, então tchau pessoal. Ih, tem muita moto passando aqui na frente, mas fazer o quê? Tchau. Tchau pessoal. Espero que vocês tenham um dia. Eu quero que vocês tenham uma vida maravilhosa. Bye bye e se inscreva no meu canal. Ou eu acho. Valeu, tchau.